Queridos irmãos, paz e alegria em nossos corações, sejamos todos bem-vindos. Para darmos início à nossa reunião de hoje, nós vamos ter como ambientação o vídeo da música Prece da nossa irmã Bianca Assis, que é daqui de Santa Cruz, extraído do canal de YouTube TV CRs. Incessantemente crescer, estás com Deus, abra Ele o seu coração. Senhor, me ajude a caminhar, permita-me guiar pelo seu olhar. Senhor, eu anseio não fraquejar, quero viver pra sempre amar. Sem sons, ruídos e confusões do dia a dia, surgem acordes e melodias em harmonia. Aos que desejam crer, incessantemente crescer, estás com Deus, abra Ele o seu coração. Senhor, me ajude a caminhar, permita-me guiar pelo seu olhar.
Senhor, que essas belas e poéticas palavras desta prece em forma de música da nossa querida irmã Bianca possa se concretizar, se efetivar, se realizar, e que para isso, Senhor, possamos colaborar, fazendo a parte que nos cabe, através da nossa vontade, dos nossos esforços, e que tenhamos uma noite abençoada pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Que assim seja. Nós vamos ter agora o nosso momento de divulgação da obra espírita, que será feito através do vídeo 6 livros para quem atravessa momentos difíceis, bastante oportuno nesse Setembro Amarelo, e é extraído do canal de YouTube da FEB Editora. Então vamos prestar bastante atenção. A FEB tem centenas de obras que acalmam, consolam e levam esperança, mas hoje eu separei para você 6 livros especialmente indicados a quem atravessa momentos difíceis. Vamos a eles? Vamos começar com Rumo Certo, do médium Francisco Cândido Xavier. Em 60 capítulos, o Espírito Emmanuel escreve as palavras certas a quem se encontra angustiado ou em desespero, em estado depressivo ou sem vontade de viver. Livro de mensagens profundamente consoladoras. Outra obra indicada a quem atravessa sofrimentos ou distúrbios emocionais diversos, como ansiedade, depressão, traumas, desilusões e conflitos, é o livro Pronto Socorro. Ele prepara o leitor para a resolução desses problemas, que são alguns dos mais difíceis da vida íntima. Mais uma parceria entre Chico Xavier e Emmanuel. Nossa próxima indicação chama-se A Prece, um livro de bolso que reúne reflexões em torno da oração. Na obra, o leitor vai encontrar textos selecionados de Allan Kardec, retirados de sua obra mais procurada pelo público, o Evangelho segundo o Espiritismo. Além de trazer preces para diversas situações da vida, Kardec faz riquíssimos comentários em cada uma delas. Ele também estuda a oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus, e explica o funcionamento das preces e as condições necessárias para que sejam ouvidas por Deus. Em Busca e Acharás, o Espírito Emmanuel faz parceria com André Luiz, mesmo autor espiritual do sucesso Nosso Lar. Juntos, eles propõem reflexões sobre questões afetivas, desajustes psicológicos, conflitos no lar, desânimo e outros temas. O livro do médium Chico Xavier dá uma injeção de ânimo e desperta na gente a mensagem da esperança. Antologia da Espiritualidade é um livro de poemas repletos de sensibilidade e beleza. A primeira obra do espírito Maria Dolores, pelo médium Chico Xavier, conforta o coração e acalma os pensamentos de quem muito sofre ou está sem chão, por meio de alguns dos mais lindos versos trazidos pelos espíritos. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, o autor Leon Denis apresenta arrebatadoras reflexões sobre quem somos, de onde viemos e para onde vamos, num texto comovente, lógico, poético, racional e sensível. Obra principal do renomado filósofo espírita francês. Muito bem, espero que essas dicas tenham sido úteis e que possam ter te ajudado a encontrar um bom livro para aliviar seu coração. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber novos vídeos. Tchauzinho! Então ficam aí essas dicas de um livro melhor do que o outro. Agora nós vamos para
para o momento principal da nossa reunião, que é o nosso estudo, recebendo hoje com muita alegria nossa irmã amiga Luzia Souza, que é trabalhadora do Grupo Espírita Missionários da Luz, o Gremil, que fica situado à Rua do Fomento 600, em Santa Cruz. Nós estamos iniciando o 6º mês do Projeto Educativo Doutrinário, nosso PED, Reforma Íntima, Desafio de Urgência, ano 2. E hoje o tema será: Viver é a melhor opção sempre. Vamos vibrar com a nossa irmã. Nós, desde já, queremos agradecer a oportunidade de aqui estarmos para conversarmos um pouco mais à luz da doutrina espírita sobre um tema tão importante e reflexivo quanto é viver é a melhor opção. E a gente hoje vai estar baseado no Livro dos Espíritos, no objetivo da encarnação, porque é indispensável que saibamos inicialmente até uma questão que foi colocada ali no livro, o problema do ser, do destino e da dor, que são as questões de onde vim, por que estou e para onde vou. E Allan Kardec, com muita propriedade, colocou isso nas obras da doutrina espírita, porque inicialmente a questão era exatamente essa: por que estamos, de onde viemos e para onde vamos? Sendo assim, então, já que a gente já inicialmente começamos a falar do tema, vou vir aqui, algumas vezes vocês vão nos ver aqui com um amigo, esse amigo aqui é indispensável para perto, mas a gente ainda não está com dificuldade para ver longe. Então a gente coloca e tira o óculos aqui. A gente vai estar conversando sobre o nosso objetivo da encarnação. E a gente tem, na questão 132 do Livro dos Espíritos, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Então Kardec fez uma pergunta: para quê? Ou melhor até, por que nós estamos encarnados, espíritos? Qual é o objetivo disso? Para que estar encarnado? Porque a gente sabe que Kardec, como um bom didata, como um professor, ele sempre colocou as coisas de forma muito didática para a compreensão da doutrina espírita. Então, como um bom pesquisador, um bom cientista, ele começou a fazer as perguntas de forma muito eloquente dentro de todo o assunto, porque anteriormente e posteriormente a gente já falou do nascimento, a gente vai estar falando da vivência, vamos falar dos nossos objetivos e futuramente no próprio Livro dos Espíritos fala na questão da reencarnação. Mas no momento a gente vai falar, ele perguntou qual é o objetivo da encarnação. E olha a resposta: Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazer-lhes chegar à perfeição. Para uns, desculpem ali o erro gráfico, para uns expiação, para outros missão. Aí tem um complemento que eu peguei lá na 166. A alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como acaba de depurar-se? Isso o próprio mestre de Leon perguntando. E os espíritos respondem: suportando a prova de uma nova existência. Nós espíritas já sabemos que encarnar é estar no corpo de carne. Reencarnar é reentrar, ou melhor, tomar posse de um novo corpo. Então, reencarnar, encarnar é mais do que necessário, indispensável. Ali, essa palavra imposição, alguém poderia até pensar, que Deus obriga que o ser encarne. Mas nós já sabemos que Deus é justiça, bondade, e como Pai justo e bom,
Ele não nos obriga, mas as leis que nos são impostas, porque somos espíritos criados por Ele. E a gente, no outro dia, estava até vendo uma criança, conversando com algumas crianças, uma criança falou assim: tia, quando Deus quis criar o mar, Ele falou com os peixes. Quando Deus quis criar a natureza, Ele falou com as árvores, com os pássaros. E quando Ele quis criar a cada um de nós? Aí a resposta parece que é complicada, mas ela é bem simples. Deus olhou para si e tirou de si cada um de nós. Então, a compreensão de uma criança para a vida, para a nossa existência, é tão simples e clara quanto a lei de Deus. Estamos submetidos a ela. De forma nenhuma a gente vai fugir. Então, Ele não nos obriga. Essa palavra, semanticamente vista, a palavra impõe, porque existem outras formas, né, para quem estuda, forma também arqueológica, semântica, verbal, cronológica. Essa palavra, ela simplesmente quer dizer necessidade. É indispensável que através das encarnações a gente venha a chegar nesse objetivo que é a perfeição. Porque Deus nos criou para a perfeição. Como foi, né, até colocado pela criança, Ele, olhando para si, Ele nos criou. Então, nós somos uma centelha de Deus. E essa centelha divina, ela tem um objetivo: retornar a Ele. E retornar a Ele através da encarnação. Tudo bem até aí? Então, a gente viu que essa imposição, nessa palavra, significa necessidade. A encarnação é o meio pelo qual nós evoluiremos, então é uma necessidade. Se Ele nos criou para essa evolução, a gente já tem absolutamente certeza de que fomos criados, como Deus nos colocou a imposição da existência, nós fomos criados simples e ignorantes. Simples nessa posição não é alguém que tenha forma de falar mais humilde ou até simples, como a gente pode colocar, uma verbalização menos conhecida ou menos cultural. E também, como ignorante, não é bruto, é simples, aonde a gente tem esse elemento que envolve a não ter muitas partes. Simples é uma unicidade. Então, Ele nos criou únicos. Então, nós não somos divisíveis. Nós já temos o conhecimento também, não só através, né, da doutrina espírita, mas também cientificamente, de que 2 corpos ocupam um espaço só. É possível no nosso planeta 2 corpos fazerem isso? Não. Então, se não é possível, se não somos, né, grupo, se fôssemos, né, qualificar, nós temos muitas coisas no nosso próprio organismo, no corpo físico, mas também temos no espiritual. Então, Kardec, com toda a sua, não só curiosidade, mas até por intuição e até por vivências espirituais e materiais, ele foi mais que inteligente em querer saber: poxa, por que então nós precisamos encarnar? Tá, vamos chegar à perfeição. Outro objetivo da encarnação, a gente já vai estar vendo ali. Se a gente encarna, ou é por débito, ou é por aperfeiçoamento. Aonde o débito
nós temos uma expiação. Toda vez que temos expiação, não é apenas ter uma dívida, é realmente um débito, algo que fizemos a alguém e que por um determinado motivo, que não cabe, né? Não tem como a gente justificar, é muito de cada caso, a gente vai pegar e vai expiar. Então, ter um débito, ter uma expiação, é um débito com alguém. Pode ser até na própria lei divina, mas isso é débito. E aperfeiçoamento é a nossa prova. E ele fez essa questão, quando ele perguntou sobre a nossa evolução para os espíritos, não seria muito mais fácil? Até nós pensaríamos assim, não seria mais fácil a gente, Deus já ter nos criado perfeitos? Ou então, como algumas pessoas, né, ainda acreditam, criar-nos anjos? Seria muito bom. Mas a gente, quanto espírita, a gente sabe que ele não faria isso pela própria justiça, pela lei de Deus, pela lei que ele mesmo colocou no nosso universo. Não é possível, porque isso seria privilegiar. E privilégio não existe na lei de Deus dentro da sua criação. Então eu não nasceria, né, eu não seria criado anjo e o outro, infelizmente, aí, né, eu dou exemplo do amigo que está sentado ali, Alexandre, eternamente sem asas, e eu com asas. Isso não aconteceria. Não aconteceria porque estaria contra a própria lei de Deus. E nós não teríamos nem mesmo objeto palpável para dizer que, eu acredito, eu confio em Deus. Como é que eu vou confiar em Deus se alguém já está perfeito, olha para ele, não tem um defeito, não tem absolutamente nada e eu não consigo isso? Eu erro, tento hoje, amanhã estou errando novamente. E a natureza, ela é tão sábia, né, tão divina, que tudo isso acontece na natureza. A gente sabe que a verdade é que a natureza não dá saltos. Não existe hoje uma gota de água bater na terra e de repente você encontrar um diamante. Isso são anos e anos, até para uma lapidação precisa de um tempo, e para a criação das rochas, dos mares. Uma árvore precisa de uma semente, de solo adequado, tempo adequado. Se a gente parar para pensar de verdade, tudo se encaixa de uma forma tão harmônica, tão real e tão divina, que nós muitas vezes não paramos para perceber ou para ver essa beleza na natureza. Tem muita gente que consegue, né, parar, ficar em frente ao mar e observar e ver tanta beleza. Outros olham no céu e tanta beleza encontra. E encontra também essas chaves, o início de saber, né, de pesquisar e estudar, até no estudo mesmo, de ver que existem estrelas que a gente ainda vê e simplesmente não estão cientificamente, já foi provada que não estão naquele lugar. É apenas a luminosidade. Então, nós não seríamos diferentes, não seria coerente que fosse de outra forma. Aí a gente continua ali. Cientificamente, procedimento sistemático. Em sentido amplo, as provas científicas são todos os meios legítimos capazes de demonstrar a veracidade de um fato, fenômeno ou alegação com o objetivo de convencer a comunidade da verdade dos fatos apresentados. Então, foi isso que a gente falou agora mesmo de uma forma mais culta. Observação, pergunta, hipótese ou explicação estável. Tudo isso dentro do que é prova. Previsão baseada na hipótese. Repetição usando os resultados para formular novas hipóteses. Isso tudo Kardec fez
para que tivesse as provas mais palpáveis e cabíveis dentro da doutrina espírita e nas pesquisas junto aos espíritos. Porque todos nós sabemos, ele não fez uma pergunta a um espírito e saiu escrevendo. Ele fez uma pergunta, uma questão, fez outra, a mesma pergunta para outro médium, em outro lugar, em outra cidade, juntou, e todo o trabalho, né, didático feito por ele, tem tudo isso aí, que é uma explicação estável, baseada em uma hipótese, porque ele não acreditou pelas primeiras vezes também, que ele ouviu falar sobre as mesas girantes. Tudo isso nós, quanto espírita, conhecemos. Lei divina, dinâmica da travessia no deserto, estar encarnados, regras, conjunto. Quando nós falamos ali sobre a nossa simplicidade, né, quanto espírito, quanto a nossa ignorância, a gente colocou ali como exemplo da gente não só, mas quando alguém imagina-se ir ou lembra de Moisés indo para o deserto com o povo que foi retirado do Egito, ele foi sozinho? Não. Isso é dolorido? É árduo? É, porque ele foi em grupo. E grupo pede de cada um do grupo uma renúncia, um cuidado, uma atenção. Porque nesse tempo em que se vai para um deserto ou para uma jornada, para uma caminhada, muita coisa envolve esse caminho. E esse caminho, ele é marcado por renúncia inicialmente, porque se eu tomo água demais, alguém vai passar sede. Imagina naquela época estar com um grupo de mais de 100 pessoas, né? Porque no final eram mais ainda, mas estar com um grupo de pessoas e liderar aquele grupo com uma ideia do Deus único, com uma terra prometida, e tudo isso fazendo com que cada um fosse com um determinado tempo, porque precisou também de tempo, ir burilando aquelas suas tendências. Com certeza não foi nada fácil. Por que você está dando um exemplo disso? Porque nas pequenas coisas, até há muitos anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, são esses exemplos que chegam para nós até hoje, para que a gente compreenda como as coisas simples, até que provavelmente é muito tranquilo, a pessoa conseguiu libertar de um determinado local, leva para um outro local, e essa caminhada foi simples porque já tinha uma promessa. Não, porque na verdade era desenvolver a própria crença, a própria fé no que estava por vir. Porque o tempo inteiro, será que naquele tempo de 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos, todos tinham a certeza da terra prometida? Será que todos tinham a certeza de que estariam num lugar onde teriam calma, equilíbrio, alimento, de que Deus estava com eles o tempo inteiro? Será que não teve dúvida? Será que não houve brigas, discussões? Aí a gente não vai lá mais à frente um pouquinho. A gente sabe dos discípulos de Jesus, dos apóstolos, das diferenças. E tudo isso continua nos provando de que somos diferentes? Somos diferentes. Temos postura e opinião para cada época? Também. Porque há um tempo atrás, talvez, muitos de nós aqui não tivéssemos a mesma opinião em estar aqui hoje, compreender o que seria estudar o objetivo da nossa encarnação e por que isso estaria ligado, que muitos já conseguem fazer rapidamente um link, porque está ligado a valorizar a nossa vida. Porque foi escolhido exatamente para o início de um período onde ele é bem longo,
mas um período onde fazemos um maior alerta, que até é amarelo, um alerta por um tempo aí atrás, onde houve uma grande massa de pessoas retirando a sua própria vida. Mas a gente vai estar colocando isso. Pode virar, por favor. Como se prova que aprendeu na vida material? Então, Kardec quis saber como é que se prova, então, que a gente passou, né? Como é que a gente prova isso? Passou na prova. Reconsiderar conceitos, repensar hábitos, aprofundar conhecimentos, reformular pensamentos, redirecionar sentimentos. Quando a gente fala sobre como é que a gente sabe, né, que passou numa determinada prova, todo mundo aqui já passou por essa fase na infância, eu só consigo, é um meio. Graças a Deus que não será o único e as coisas estão mudando. Mas o meio mais antigo que se tem de provar alguma coisa que você aprendeu é através da prova, né, da compreensão ali na escola. Estudou o semestre inteiro, então agora vamos lá. E o professor coloca todas aquelas questões e aí você tem que responder. E ele só sabe se você compreendeu ou aprendeu através do que está escrito ali, da sua nota, 8, 9, 10, que seja. Mas é só essa forma. No nosso planeta, existem várias formas de prova de que aprendemos, de que compreendemos a lição, e não é tão diferente da escola. Na lei de Deus, as nossas provas são colocadas depois de algum período nosso de aprendizado. E isso não é só materialmente falando, porque materialmente falando vamos retornar à parte da prova ou da expiação. Mas também Kardec coloca-nos de que os espíritos nos comunicam que a gente também tem aprendizado fora do corpo, que seria na erraticidade, que é um tempo, um período de aprendizado. Mas olha que bom que seria se nós pudéssemos ficar só lá, já que a gente é espírito, fomos criados por Deus, uma centelha divina. Seria muito bom ficar fora do corpo, porque o corpo não tem mazelas, dores, doenças. Nós temos alguns conhecidos que estão passando por situações difíceis, com um tumor maligno, onde algumas pessoas têm que retirar determinados órgãos e ficam muito fragilizados com essa situação. Não seria bom ficar só na espiritualidade, então? Ele também quis saber dessa questão. E os espíritos também vão responder de forma mais que inteligente, de que nós precisamos experienciar coisas no corpo. Aí eu estava revendo um filme que tem um tempinho que eu vi, acredito que alguns tenham visto, um desenho, na verdade, o filme Soul, da Pixar, aonde o Joey é um musicista, né? Ele era músico e ele adorava, amava jazz. E ele sabia do propósito que ele tinha para a vida dele. E o Joey simplesmente é tão apaixonado, tão fissurado pela música, que muitas outras coisas ele não observava. Eu vou resumir um pouquinho, né? Porque com certeza todo mundo viu o filme. Mas quem não viu, tiver a curiosidade, consegue ainda assistir pela Disney. Então, o Joey é tão, assim, feliz da vida com a música, mas entristecido porque ele não conseguia, até aquele momento, que eu vou falar que momento foi, ele não conseguia entrar para uma banda. E ele queria estar numa banda. E tinha pessoas que trabalhavam com a música de uma forma que ele queria era fazer sucesso, vamos dizer assim. Mas esse sucesso, ele queria primeiro a satisfação dele, pessoal. E ainda não tinha conseguido. A mãe dele era uma costureira, ele não tinha um pai. E um dia ele recebeu a notícia de que
ele estaria sendo contratado para uma escola que ele dava aula em meio período. E ele aproveitava para tocar nesse outro período. Só que aí, ele não, na verdade, ele ficou na dúvida. Ele não sabia se ele ficava feliz pela alegria da música, mas entristecia o coração dele porque não era isso que ele queria, o horário integral, um salário fixo, uma assinatura de carteira. Ele não queria isso. Essa é a realidade dele. Mas a mãe queria que fosse assim, ficou feliz da vida, contou para todo mundo. E quando ele sai, sem poder, assim, na verdade, retrucar com a mãe de que ele não queria aquilo, porque ele também não fazia dessa forma, ele simplesmente sai e aí um ex-aluno dele, ainda no ateliê da mãe, que era costureira, liga para ele e diz para ele que tinha uma pessoa que ele admirava muito, que tocava sax, agora eu não vou lembrar o nome dela, mas essa pessoa tocava muito e ele admirava de forma inacreditável, então ele queria fazer um teste, ela ia fazer um teste com ele para ele entrar para a banda. Imagina que alegria. Mas aí vem a tristeza, ele saiu tão alegre que ele não prestou atenção em nada, o carro quase atropelou, aconteceu um monte de coisa. Aí, em determinado momento, olha, ele teve duas notícias, uma que o deixou em dúvida e outra feliz. Ele caiu no buraco e basicamente, ele desencarnou. No que ele caiu, não observando mais nada, ele do nada, aí vamos para visão mais espiritual. Ele estava na espiritualidade. E Joey não entendeu onde ele estava, mas ele estava tão feliz pelo que ele faria em relação à música, que rapidamente ele compreendeu que ele não estava no corpo. Quando ele viu várias pessoas olhando uma luz distante, todos a caminho daquela luz, ele fez o quê? Contrário, epa, não quero ir para a luz, não é essa ideia minha. Então ele tentou voltar, até que se não fosse um desenho, nós poderíamos até dizer, comparar com a justiça divina, mas esse ponto não dá, porque aí ele simplesmente houve um erro numa contagem e ele ficou na pré-vida. E nessa pré-vida, ele viu que as pessoas, no caso os espíritos, aí vou colocar as minhas palavras, os espíritos estavam preparando-se, organizando-se para voltar para o corpo. Só que ele pulava e aí ele voltava para a pré-vida. Ele tentava toda hora. E várias vezes ele fez isso. No que ele fez isso, resumindo um pouquinho mais, ele descobriu que ele não conseguia sair. Mas aí, pelo engano do tal número da contagem, que alguém era responsável para contar aquilo, ele simplesmente acabou ficando e conheceu vários espíritos que se preparavam. Aí que eu falo dessa parte que eu tinha comentado um pouquinho antes, erraticidade, o período onde o espírito se prepara para encarnar ou para reencarnar. Que ele ficou um tempo de aprendizado, só que ele tinha um objetivo, eu quero voltar, isso não saía da cabeça dele. Para quem quiser ver o filme, é muito interessante, comparando-se com a doutrina espírita, com o que a gente conhece, aonde ele no final conhece uma pessoa, um número 22, que era um espírito que de forma nenhuma se adaptava à vida, estudou com Madre Teresa de Calcutá, com outros espíritos, e nenhum deles conseguiu que ela encarnasse, porque ela não queria, ela não encontrava um propósito de vida para ela, com todo o estudo que tinha na espiritualidade. Até que em dado momento eles conseguem vir, só que Joey no corpo de um gato, que não é possível, segundo a doutrina espírita, também conhecemos esse processo, nunca um espírito, ser inteligente, vai retroagir até chegar ao corpo de um ser que está em desenvolvimento. Então, ele não conseguiu, nessa parte, ele foi para o corpo do gato, e o 22, que nunca tinha encarnado, foi para o corpo dele.
Numa barbearia, ele consegue entender, porque ele queria que o corpo dele estivesse apresentável para estar com aquela moça no dia da apresentação. E simplesmente, pela primeira vez, porque era o 22, não era ele, o 22 ele ouviu pela primeira vez o rapaz, né, o barbeiro, falar para ele que ele não queria ser barbeiro, ele queria ser veterinário. E ele nunca tinha ouvido, porque ele sempre falava. O barbeiro sempre ouvia ele falar sobre jazz. Ele nunca tinha ouvido uma história do barbeiro. E os amigos todos, que supostamente seriam amigos dele, ele nunca tinha ouvido a história de ninguém. E a 22 ouviu a história de todos. Todos ficaram encantados com o novo Joey, enquanto o Joey, com cara de gato, né, ficou de boca aberta. Como ele nunca tinha parado para aquilo. Então, essa experiência que eles passaram, no final das contas, auxiliou para um encontrar o seu propósito de vida e o outro ver que o propósito que ele achava que era, que aí eu já dei mais do que um spoiler, né? Esse final, ele acaba percebendo que ele não tinha essa sensibilidade para as pessoas. Era apenas ele querer entrar e a música entrar nele. Tanto que quando ele tocava, ele se via sozinho, como se não tivesse ninguém à volta dele. E com essa experiência, ele acabou entendendo isso. Então, a gente vai passar mais uma ali. E aí a gente vai falar do planeta Terra. Somos como os exemplos dos filhos que a mãe pega, né, ou o pai diz pra gente, arruma seu quarto. E assim, Deus, imagina, arruma seu quarto. E aí a gente vê que tem tanta coisa para arrumar, que o brinquedo ficou no canto, que uma caneta ficou fora do lugar, que de repente a minha roupa está fora do lugar, não está dobrada, está uma bagunça. Essa bagunça a gente muitas vezes faz no nosso planetinha. No planeta Terra, que hoje está numa fase de transformação, hoje não, já vem um tempo, né? Mas nessa fase de transformação, ele acaba aceitando, porque não há problema no planeta. Existem espíritos ainda problemáticos no planeta, que somos nós, que muitos vieram de um outro planeta, de repente, parecido com esse, mas que não nos comportava mais, porque os nossos, não vou falar, os nossos equívocos, não são erros, os nossos equívocos foram enormes. E hoje nós, espíritos, conseguimos ver o equívoco de outros seres, que são aqueles que estão mais à margem da sociedade. São agressivos, muitas vezes, né, roubam, matam, tiram a vida física de uma pessoa, mas nada é por acaso. A lei de Deus está aqui para isso, para que tenhamos certeza e nos certificar de que tudo está correto dentro da lei de Deus. Então, se acontece de eu sair ali e um carro passou por cima, se não foi apenas a minha falta de atenção, eu tenho certeza de que está mais do que correto. Alguma coisa nós temos aí para provar. E se eu desencarnar daqui para ali, mais do que certo de que a lei está se cumprindo. E se alguém à margem da sociedade, né, de alguma forma nos causa dano, pode ser que certamente nós devemos alguma coisa, diretamente à lei de Deus ou diretamente a Ele. Aí isso vai, né, caber a cada um ou a cada espírito compreender. Então nós estamos nesse quarto desarrumado, que seria o nosso planeta, em desenvolvimento moral, porque físico nós já temos conhecimento também de uma evolução, mas fisicamente estamos aqui para as provas do dia a dia. Esse dia eu estava falando que
comentando comigo, né, fisicamente, os anos vão passando, aí a gente fala que vai ficando crocante, né, porque estala aqui, estala ali, dói ali. Então, os anos físicos, a gente tem uma validade, a gente só não sabe qual, o tempo. Mas tem gente que até sabe, mas eu, por exemplo, não sei o meu tempo, mas eu não estou aqui para colocar, estou falando de Luzia, colocar um botox, fazer uma plástica, se eu tiver de fazer isso, é apenas para cuidar não, para satisfazer a minha visão, de repente, física, do que eu esteja insatisfeita. O importante é que tenhamos consciência de que o nosso corpo vai envelhecer. A nossa mente, não. Mas o meu cérebro, esse cérebro que hoje eu digo que é meu, mas que me foi emprestado por um tempo, ele vai retornar à Terra para dar vida a outros seres, e eu, espírito, ele não vai me comportar mais quanto espírito. Então eu vou sair do corpo. Hoje, amanhã, daqui a 10, 20, 30, quantos anos sejam. Mas é muito bom que a gente agradeça a Deus pelo corpo que tem. Porque ele foi planejado, eu fico assim, sem palavras, porque são muitas, vou falar só um pouco, mas sem palavras para o planejamento espiritual. É tão sério que se fôssemos estudar mesmo a fundo, nós nunca pensaríamos nem mexer, a não ser com a nossa alimentação e os cuidados naturais, mas nós não pensaríamos em mexer no nosso corpo. Pior ainda, se imaginássemos em qualquer momento tirar essa oportunidade que eu tenho no corpo, porque tem espíritos que cuidam do momento, do ato que é necessário para que tenha um novo corpo a ser formado. Não existe do nada aparecer um corpo ali, precisa do masculino, do feminino, do óvulo, do esperma para que esse bebê nasça. É trabalhado espiritualmente enquanto estamos no aprendizado, qual vai ser a sua oportunidade, a necessidade que eu, espírito fora do corpo, peço a Deus, aqueles espíritos que estão à minha volta, em especial, aí vai ser planejado quem é o espírito protetor, o pai e a mãe, o momento do encontro, o período em que eu vou recebendo o esquecimento do passado para estar nessa vida em condição de realmente progredir, de alcançar o meu desenvolvimento moral, porque eu vou encontrar ou reencontrar os meus desafetos do passado. E posso encontrar novos desafetos, o que também é muito sério. Mas muito sério, é tão minucioso que eu sugiro que a gente realmente entenda um pouquinho mais a compreensão do laboratório no mundo espiritual, onde todo o nosso, não é destino, o nosso trajeto essencial e eficaz quanto encarne, prova ou expiação e desencarne. Não vai existir destino, mas é fato que ao encarnar nós estaremos de volta. Foi onde Kardec queria saber, não é melhor ficar na espiritualidade? E os espíritos dizem que nós aprendemos, mas a prova, reencarnar já é prova. E mais ainda, encontrarmos, que é o essencial. E hoje, 2023, todos, psicólogos, psiquiatras, o mundo nos deu essa forma de compreender que precisamos nos conhecer. E olha, Jesus falou isso há mais de 2000 anos. Fala baixinho. Ele disse que nós precisávamos nos conhecer. Conhece-te a ti mesmo. Mas que o próximo é a nossa alavanca para a evolução. Então, dentro do lar, pessoas mais que certas. Se a gente tiver sem problemas, vamos dizer assim,
significa exatamente que alguma coisa está errada. Então eu estou errado. Porque o pai difícil, a mãe difícil, o filho difícil, a nora complicada, a sogra complicada, são essas pessoas amabilíssimas que estão nos ajudando na nossa evolução. E se eu tenho um tumor em especial maligno, mas que vai me fazer, que não seja, que seja o joelho doendo, me fazer parar, me fazer refletir, eu estou dentro da lei divina, cumprindo algo que me fará voltar para Ele. Olha a felicidade que eu vi no outro dia. Uma mãe aqui em Santa Cruz e um filho que foi fazer um período de estágio fora do Brasil. A mãe ficava sempre. Hoje a gente consegue, né, falar com os filhos, mas nessa época, uns anos atrás, né, porque a gente é jovem há mais tempo, nessa época ela não conseguia falar como hoje no WhatsApp, fazer chamada de vídeo na hora, em tempo real. Então ela aguardou 3 anos. Quando o filho voltou, a felicidade era tão intensa que ela ficou internada quase 1 mês, de tanta alegria no seu coração. Não vai acontecer isso com Deus, podem ter certeza. Mas a alegria do pai na matéria, da mãe, do pai na matéria, é tão intensa que muitas vezes pode nos desestabilizar emocionalmente. Imagina a alegria do pai ao ver que conseguimos cumprir as nossas dívidas, as nossas missões e chegar a Ele, porque fomos criados por Ele e o objetivo, mesmo que não saibamos ou não tenhamos ainda palavras adequadas para compreender isso, vamos retornar a Ele. O infinito amor de Deus nos oferece, que foi o que a gente estava falando: corpo, família, sociedade, mentor espiritual e ainda mais, diante das dores, fé, porque esse planetinha, ele comporta a nós, espíritos, numa categoria ainda não superior, mas que vamos chegar lá, mas que comporta essas dores, esses sofrimentos no corpo físico e todas essas dificuldades, ainda que a gente veja que está difícil, está complicado, eu vejo tanta dificuldade no meu mundo, no meu planeta, na minha família, em outros países, mas eu não tenho dúvida. Nós escolhemos estar aonde? Santa Cruz, Campo Grande, Zona Oeste, no Rio de Janeiro, no Brasil. E tem muitos de nós que viemos de outros países. Viemos para esta encarnação porque outro país não nos comportava. Ou Deus é tão misericordioso que nós dissemos assim para os nossos amigos espirituais que cuidavam da nossa encarnação: eu gostaria de nascer num país onde a guerra não fosse como no país que eu vivi. Eu acho que eu vou ter melhores oportunidades no Brasil e lá na Zona Oeste. Aí estamos nós aqui. E essa oportunidade é muito importante para cada um de nós, ou na Zona Oeste, ou na Zona Sul, onde quer que nós estejamos, de sermos, como Jesus disse, o sal do mundo, ser a luz da própria vida, porque a nossa vida reflete sempre na vida de alguém, na de uma criança, na de um animal. Uma avó me deu um exemplo de que o neto dela, ela observava ele com meses sem andar, sempre que botava ele sentadinho perto da porta, ele via formigas e ele apertava, botava o dedinho e apertava a formiga. Graças a Deus, essa avó, observando a necessidade da vida, não importa qual seja,
ela começou a afastá-lo um pouquinho daquele lugar. Só que ele continuou andando, né? Claro, começou a ficar mais de pé, ele ainda não estava engateando, e ele pegava a formiguinha e matava, uma por uma. Ela começou a orientá-lo, a auxiliá-lo, a ver que é um ser na natureza, criado por Deus e que merece viver. Não demorou muito, numa reunião espírita, ela teve só uma linda notícia de que ela conseguiu colaborar com ele nessa existência, porque ele é um espírito hoje que divulga a doutrina espírita, é uma pessoa que está para a vida dentro do próprio ecossistema, e esse espírito, em outra existência, ela teve a notícia numa reunião mediúnica de que ele comandava um grupo de pessoas, e nesse comando, muitos ele tinha prazer em matar, ele tinha prazer em tirar a vida. E nessa existência, uma pequena observação dela conseguiu auxiliá-lo nessa vida. Porque a partir de um serzinho minúsculo, que é uma formiga, ela conseguiu, porque os espíritos diziam que ali ele estava tendo reflexo, ele queria matar. O objetivo dele era só matar. E às vezes a gente olha assim para a criança, tadinha, não está fazendo nada não, deu um chute no cachorro. Coitado, coitada, coitado do animal, né? Porque de repente a gente não sabe a dívida daquele espírito nessa existência. Aí vamos. Indicativo de que o Espiritismo nos oferece para o exercício da fé. A vida tem propósito, que foi o que a gente colocou e lembrou lá do filme da Pixar. Esse propósito é um desafio para o espírito. Possibilidade de vencer as imperfeições. São vários indicativos de que o Espiritismo nos oferece para que a gente compreenda de que a nossa vida verdadeira é espiritual. Mas fora do corpo físico, eu não tenho nenhum tipo de prova. É só no corpo físico. E aí, na 166 está assim, no Livro dos Espíritos, que a gente avançou um pouquinho. A alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como acaba de depurar-se? Kardec queria saber que, se eu não conseguir no corpo, como é que vai acabar de se depurar? Como é que eu vou chegar à perfeição? Isso supondo que tivéssemos uma só existência, porque nós não temos. E temos certeza, por todas as provas, inclusive as que estão sendo colocadas científicas sobre reencarnação, suportando a prova de uma nova existência. Como a alma realiza essa nova existência? É por transformação como espírito? Kardec queria saber. Então, se tivesse uma só existência, é uma transformação como espírito? E os espíritos respondem: depurando-se a alma, sofre, sem dúvida, uma transformação. Mas para isso é necessária a prova na vida material. Então a nossa evolução só se faz no corpo físico. O corpo físico é uma dádiva divina. É indispensável cuidarmos do nosso corpo. Quando a gente, infelizmente, pensa assim, eu não consigo fazer tal cuidado, tal dieta, porque eu estou com esse problema, estou com falta de peso, estou com sobrepeso, estou com dor de cabeça, labirintite. A gente consegue. A gente consegue porque o nosso corpo, vários médicos, a quantidade mais que perspicaz de inteligência para compreender onde está o erro, mas a gente tem que também saber cuidar da causa. E uma das causas, muitas vezes, está dentro de nós. Dentro de eu, espírito, que preciso mudar o meu comportamento para que eu seja beneficiado até que seja a cura. Se hoje a gente entrou e disse,
Vou sair daqui curado? Vou sair daqui curado. Mas será que chegando no portão a doença volta? Pode voltar, porque eu, espírito, preciso melhorar-me moralmente para conquistar um corpo sadio e uma mente sadia. Então Luzia, junto aos amigos espirituais que com certeza hoje conosco estiveram e estão, agradeço muito a atenção de todos que aqui estão e uma luzinha para cada um de nós. O que eu estou fazendo da minha existência? O que eu posso fazer pelo meu próximo, mais próximo, que é dentro da minha família? E se eu achar que não posso fazer nada, indispensável, a prece, se ligar a Deus e dizer a Deus como, através de melodicamente, a Bianca conseguiu colocar nas palavras que vários conseguiram assistir no início. Senhor, ajude-me a caminhar, guia-me pelo teu olhar. Então que Deus nos oriente, nos fortaleça e nos proteja, que saibamos sempre tomar as melhores decisões na nossa existência, porque é nessa vida que está parte da nossa evolução. Nós agradecemos a nossa irmã Luzia pela mensagem da noite de hoje, rogando a Jesus que ampare, para que ela possa continuar suas tarefas na seara do Cristo. Amado Mestre Jesus, Divino Pastor de nossas almas, nesse momento, Senhor, em que sentimos a Tua presença ainda mais intensamente junto de nós, que possamos receber de Ti, através da espiritualidade amiga, os fluidos salutares necessários ao nosso refazimento, não apenas físico, orgânico, mas também, Senhor, psicológico, emocional, moral e espiritual, fortalecendo em nós a fé, o ânimo, a coragem, para que saiamos daqui melhores que quando aqui chegamos, com o firme propósito de seguirmos os Teus passos, os Teus exemplos, as Tuas lições luminosas, benditas, rumo à felicidade verdadeira. Te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos recebidas na noite de hoje e te pedimos que acompanhe a cada um de nós no retorno aos nossos lares. Graças a Ti, Senhor. Queridos irmãos, agradecemos a presença de todos e que Jesus possa nos acompanhar até o nosso lar. Muita paz.